Bom, chegamos aqui com a nossa segunda entrevista na série das eleições Curitiba, que nós estamos fazendo a cobertura, e hoje nosso entrevistado é representante da chapa Novo Curitiba, nosso candidato Pedro de Castro. Bom, Pedro, então, como já conversamos anteriormente, já inclusive com o Samir, o candidato Samir também, que foi o primeiro entrevistado, nossa entrevista vai ser pautada de forma isenta, imparcial, e num primeiro momento, o primeiro questionamento, que é o que a torcida quer saber, nas suas palavras, quem é Pedro de Castro? O torcedor Coxa Branca quer saber quem é Pedro de Castro. Com certeza. Bom, Pedro de Castro é um pai de família, empresário, sou casado há 12 anos, tenho uma construtora, né, meu ramo de atividade, sou engenheiro civil de formação, tenho uma pós-graduação em administração e gestão de negócios pela FAI, e sou atuante no mercado de construção civil, tenho uma empresa sólida há 12 anos, onde a gente vem todo esse tempo aí praticando mudanças. Mas quem é o Pedro de Castro? Pedro de Castro é um torcedor do Curitiba, motivado por desafios, né? Então, contei um pouco da minha família, do que eu trabalho, né, e as minhas proposituras a respeito do Curitiba nós vamos conversar agora, né? Vamos trocar uma ideia. Tá bom. Bom, vamos lá então. Primeira pergunta de fato é: por qual motivo você acredita que a sua chapa conseguirá fazer diferente nos próximos anos? Olha, a nossa chapa, ela tem uma formatação de pessoas escolhidas, sabe? E aonde a gente vem trabalhando em conjunto com elas, no sentido de fomentar o que é o bom para o Curitiba em definitivo, não uma força de expressão em definitivo, né? Mas eu digo, trabalhando com a mentalidade, para mudar a mentalidade do Curitiba. Então, acho que os planos de metas e os desejos do torcedor e de todas as chapas envolvidas nesse pleito eleitoral, provavelmente elas tenham muitas coisas parecidas uma com a outra, mas porque são todos torcedores e são todos apaixonados pelo Curitiba. Agora a gente tentou trazer uma formatação mais profissional, uma formatação que a gente possa delinear com a ideia dos dois pilares, que é a gestão para o futebol. Então a gente quer gerir o Curitiba para o futebol, é o nosso produto final. É muito importante que as pessoas que estejam nos escutando, que elas tenham muito essa percepção e consigam analisar profundamente quais são os caminhos definitivos para que a gente possa ter um Curitiba vencedor. E a nossa chapa tem essa formatação, nós trabalhamos com a verdade. Então não existe trocas de favores, não vai existir de forma alguma algum benefício em troca de amizade ou de algo que venha a ferir, a sangrar. Não é uma confraria, o Curitiba é uma empresa, nós precisamos gerir ela. Perfeito, muito boa resposta. Candidato, vamos falar agora do lado financeiro, certo? Certo. Curitiba vive um momento instável financeiramente, né? Os próprios números hoje aí demonstram isso. Algumas gestões aí já tiveram que inclusive antecipar cotas de televisão, já tivemos problemas com salários de atletas que estavam em atraso. Temos também aí rescisões que foram mal feitas nas gestões anteriores, né, valores que estão aí em discussão judicial. Inclusive no dia 16 de outubro, o atual presidente Rogério Bacelar e o seu conselho administrativo prestaram uma declaração, uma declaração em A Gazeta do Povo, teve uma reportagem inclusive dizendo que agora eles conseguiram dar uma estabilizada nessa situação e que apresentaram os números, mas que estão conseguindo botar a casa em dia. Então, a sua chapa, quais são as propostas no curto, no médio e no longo prazo? O que vocês entendem quais são as suas propostas, né, dentro dessa perspectiva? Giovanni, como uma empresa, a gestão financeira dela, por óbvio, ela é a espinha dorsal, muito importante. E nós vamos gerir a questão financeira, né, que eu posso chamar ela de econômica e financeira do clube, com muita seriedade. Agora, indo reto ao ponto, né, como que nós vamos poder fazer com que a gente trabalhe
um fluxo de caixa, que eu chamo, porque muitas pessoas eles apontam num determinado valor específico nominal de dívida do Curitiba, né? Nós temos existem todos os exercícios que são fechados um balanço, né? Onde demonstra os números. Números nós temos, né? Agora nós temos que equilibrar esses números. Nós não podemos afirmar que vai ser pago ou honrado uma dívida em um ano, 2 ou em uma gestão. Isso é um trabalho de várias gestões. Agora, ela precisa ser planejada. Existem alguns mecanismos que foram criados para isso e que existem hoje um planejamento de gestão financeira, né? Quando a gente analisa os pontos específicos, como índice de liquidez geral, corrente, capacidade de endividamento do clube, né? Esses índices, quem olhar esses números não empresta um centavo para o Curitiba, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter um fluxo de caixa e fazer uma análise profunda para manter o nosso Curitiba, certo? E reestruturar com o passar do tempo para equalizar a questão do financeiro, mas sempre com foco no futebol. Então nós vamos gerir a dívida do Curitiba com foco no futebol. Então nós vamos ter recursos, nós vamos as nossas receitas, as nossas despesas e o planejamento financeiro do clube como um todo, ele vai ser focado no futebol para que tenhamos plena convicção de poder ter isso, o nosso produto final, né? Bom, não sei se pode ser claro. Sim, sim. Bom, então engatilhando já a sua resposta, a próxima pergunta trata diretamente sobre futebol, né? A gente passou há muitos anos já com contratações difíceis de entender, né? Que dá para contar nos dedos quantas realmente deram certo para o clube. E nós gostaríamos de saber qual é a sua proposta de futebol para o Curitiba. Perfeito. Nós entendemos que o futebol ele não pode ser um jogo de pôquer, né? Onde a gente vai arriscar em propositura de um ganho que não temos o conhecimento real. Tem que ser planejado, tem que ser avaliado. O futebol hoje do Curitiba é o produto final do Curitiba, é o que o nosso torcedor quer, ele entrar no estádio com conforto e ficar contente e feliz como resultado final do futebol. No futebol, a base do nosso futebol, nossos atletas de base, se fizer um estudo há alguns anos, nos últimos anos, nós avaliamos que a gente não conseguiu pagar os custos da nossa formatação de base. Então isso não pode existir, isso tem que acabar, isso é uma mentalidade inaceitável, né? O nosso futebol ele tem que ser gerido, principalmente a nossa base, de forma que a gente possa agregar esses jovens para o nosso profissional, né? Agregando valor para que a gente possa capitalizar e poder gerir de uma forma mais competente através de receita e que possa agrupar no profissional esses jovens. Aí nós precisamos arriscar sem medo, né? Podemos ter muitas opiniões contrárias, né, de que o jovem talvez não seja muito adequado por um determinado momento, mas a gente tem que saber fazer o quê? Fazer essa leitura das pessoas, né? O futebol, a gente lida com pessoas, então o relacionamento humano é muito importante. No departamento de futebol, quem vai gerir o futebol, as pessoas responsáveis por elas, somos todos nós. Claro que nós vamos ter os seus departamentos específicos, né? Questão de quem está lá hoje e as mudanças estruturais que nós vamos fazer, sim, nós vamos fazer. É muito importante que seja feito, porque a gente precisa buscar melhores resultados, né? Pontualmente nomes e números eu não gostaria de citar nesse momento, porque eu acho inadequado pelo campeonato, né? Pela situação que a gente passa agora, pontualmente. Então a gente sabe que temos muitos contratos aí a vencer, né? Que precisam ser já resolvidos, né? Essa situação provavelmente agora o Bacilar tenha alguns desafios aí e pode até contar conosco, né? Nós vamos estar à disposição aí para conversar bastante. Caso eleito, vamos supor, na segunda-feira imediatamente após a eleição, aquilo que o senhor mencionou a respeito dos contratos que vão estar vencendo no dia 31 de dezembro. Certo. Já dá para negociar, por exemplo, alguns atletas que têm um contrato vencendo, ou o próprio técnico? Existe uma perspectiva nesse sentido? É muito importante.
Acabou as eleições, tem que assumir o Curitiba imediato. Ah, mas porque o estatuto diz que é tal dia? Não interessa, eu acho que isso não é interessante para ninguém, nem para a atual gestão. Eles vão querer realmente conversar, eu acredito que sim, muito importante, né, para fazer essas definições. Uma transição tranquila, sem sombra de dúvidas. Então, candidato, se for para descrever em apenas uma palavra, como será a sua gestão, caso eleito, no próximo triênio? Mentalidade. Eu precisaria usar 2 palavras, né? Mas nós temos que ter a mudança de mentalidade. É isso que eu defino a nossa futura gestão. Certo. Bom, vamos lá. Nos últimos anos nós tivemos algumas situações complicadas para a torcida entender, né? Talvez nem quem esteja dentro do clube entendeu algumas situações de bastidores que aconteceram. Um exemplo foi esse ano, né? A contratação do Juliano Belletti. E, enfim, foi um assunto bem debatido. Dava para perceber nas redes sociais que desde quando ele foi anunciado até o momento, até agora, né, isso é muito falado. A gente gostaria de saber como será formada a chapa e quem vai trabalhar nos setores considerados chave para a torcida, ou seja, o futebol, o relacionamento com os sócios, a gestão administrativa. O nosso G5 tem uma formatação onde nós nos preocupamos em que ela fosse estritamente profissional, sabe? Isentas de relação pessoal e de negócios com o clube, para que possa fazer uma gestão realmente independente. Os nomes específicos do futebol, vou falar um pouquinho do G5 de cada um, mas no quesito específico de futebol nós temos sim já alguns nomes, nós estamos estudando o mercado, temos contato com vários profissionais competentes da área e só não acho oportuno agora estar falando em nomes, se permanece, se vai ingressar o nome específico de cada pessoa, porque eu acho que não é o momento, não tenho certeza disso, né? O nosso G5, nós temos o Rodrigo Florenzano, né, muito competente, um profissional de muito conhecimento em marketing, comunicação. Ele vai dar muita atenção para nós nessa pasta, vamos chamar assim. Nós temos o Glenn Stenger, muito bom naquilo que ele faz. Nós analisamos currículos em conjunto, decidimos as coisas em conjunto. É uma pessoa que vai cuidar muito de perto o nosso financeiro, sabe? Ele trabalha, tem conhecimento dele. O André Cancian, um profissional, engenheiro civil, um profissional muito competente também. Os currículos deles vão estar expostos aí para todo mundo ter conhecimento, né? E ele vai colaborar muito conosco aí em relação ao patrimônio, ao nosso estádio, né? Nosso querido Couto Pereira. E nós temos o Janko, né? O Janko foi uma preocupação de muitos que estiveram conversando com a gente a respeito dessa formatação, porque é uma pessoa assim muito especial para nós na relação com o torcedor. Ele tem uma visão muito boa e eu acho que nós temos que agregar mais, dividir mais com o sócio do Curitiba, com o torcedor, para que a gente possa fazer essa formatação adequada, buscando uma gestão profissional, que as pessoas tenham o poder de tomada de decisão adequada, né? Eu acho que isso é muito importante e totalmente independente, porque a partir do momento que você não tem um colega, um amigo, ou um conhecido, ou uma parceria comercial, isso te facilita muito, né? Eu acho que tem que ser, é pré-requisito, na verdade, né? Então nós temos que levar isso com muita seriedade. O futebol, a formatação dele, como vai ser as tomadas de decisões, obviamente em conjunto com o nosso colegiado do Conselho Administrativo, mas já com essas peças-chave sendo definidas aí. Perfeito. Não sei se eu esclareci bem, ficou sim, alguma dúvida? Tá bom. Tá ok. Então tá, já que vamos finalizar então já a presente entrevista, certo? Então nessa última pergunta, não é bem uma pergunta, mas nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para a torcida, né? A torcida do Coxa que está carente aí de bons resultados nos últimos anos, em campanhas que não foram satisfatórias, né? Então, o que o senhor pode deixar de mensagem agora? Ótimo. Abordar o tema que o senhor achar que a gente não conversou, enfim, uma mensagem final. Perfeito. Aí para a torcida Coxa Branca. Muito importante. A mensagem final para a torcida do nosso Curitiba, do nosso amado Curitiba,
é que a gente possa fazer, até usar o meio de comunicação, essa divulgação, para primeiramente fazer uma campanha limpa, uma campanha honesta, né, sem ataques. Eu acho muito importante para a gente não sangrar o nosso Curitiba e não deixar ele mais dividido do que ele já está, né? E podem ter a certeza que a nossa chapa, o nosso grupo, a nossa chapa, ela vai trabalhar com a mentalidade. Nós vamos mudar a mentalidade do Curitiba. Nós vamos trabalhar com a verdade e com a honestidade, com muito trabalho. Nós temos que trabalhar, nós temos que ter profissionais competentes que possam tomar as decisões no momento certo e da forma correta. E agradecer a todos, agradecer ao Giovanni, agradecer a Natália por essa entrevista aqui, e em umas próximas oportunidades vamos conversar mais a respeito do nosso amado Curitiba. Bom, então finalizamos por aqui essa entrevista, agradecemos muito a tua disponibilidade em nos atender aqui e continuem de olho, espero que vocês tenham gostado da entrevista, compartilhem, divulguem, comentem, esse é o momento, essa é a hora certa para a gente participar da vida política do clube e não se esqueçam, dia 9 de dezembro são as eleições de Curitiba.